no coração, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença em oração, gratos por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, dentro desse projeto Casa Firme, recebendo do Senhor palavras, direções, orientações que nos dão condições de construir, de, meu Deus, fundamentar bem a nossa vida na Sua palavra. Construir uma vida sólida, com base na Sua palavra. A Tua palavra, como está escrito, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Andando, Senhor, à luz da Sua palavra, vivendo em conformidade com ela, nós andamos seguros. Nós temos, meu Deus, a garantia de um futuro, de paz, de bênção. Jamais estaremos isentos dos desafios, das tribulações, das dificuldades, mas se formos guiados pelo Senhor, se agirmos com base na Sua palavra, jamais conheceremos derrota. Se a Tua palavra for, meu Deus, o nosso guia, aquilo que nos norteia, nos dirige, jamais seremos fracassados. Por isso eu peço, meu Deus, que nos dê um coração sensível, que nos dê um coração aberto à Sua palavra, um coração disposto a obedecer, um coração humilde que ouve, que acata, que aceita a correção, que retém a Sua palavra. Fala conosco, meu Pai, nessa tarde, e que a palavra do Senhor possa nos mover. Nos guarda de estarmos aqui, meu Deus, tão apáticos, desanimados, dormentes espiritualmente, a ponto, meu Deus, de não valorizar, de não discernir a Tua voz, de não discernir o Teu querer, de não sermos tocados e movidos pela Sua palavra. Nos guarda, meu Pai, de estarmos no lugar certo, mas com, meu Deus, uma postura interna, um coração, meu Deus, errado. Um coração fechado, um coração duro, um coração insensível. Nos guarda, Senhor. Eu repreendo toda apatia, toda mornidão, toda fraqueza. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda cegueira, toda passividade, inércia. Eu peço, meu Deus, que nos cubra com Teu sangue e que derrame sobre nós, meu Pai, Tua unção, Teu poder, Teu Espírito, porque por intermédio dele, meu Deus, que nós somos capazes de ir além, de romper, de vencer, de sermos melhores. Somente o Senhor, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, é capaz de produzir em nós qualidades que de outra maneira, de outra forma, meu Deus, não seria possível. Então vem, toma as nossas vidas. Vem, Senhor, e nos torna a pessoa que fomos originalmente criados para ser, chamados pelo Senhor para nos tornarmos. Toma as nossas vidas, toma a nossa mente, toma o nosso coração, em nome de Jesus. E oro, meu Deus, para que se ainda há áreas da nossa vida, da nossa mente, meu Pai, dominadas pelo mal, se ainda há bloqueios, se ainda há cegueira, se ainda há mentiras, meu Deus, estabelecidas como uma verdade dentro de nós, que isso caia por terra, que os nossos olhos sejam abertos, ilumina os olhos, o nosso entendimento, Senhor, e nos dê visão, nos dê, Senhor, discernimento, ajuda-nos a ver, meu Pai, ajuda-nos a ver. O Senhor disse aos seus discípulos que eles eram felizes porque os seus olhos viam. Meu Pai, nós não queremos ser, meu Pai, como tantos que, meu Deus, estão diante do Senhor, mas não estão reconhecendo o Senhor. Não queremos ser como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús que, meu Deus, estavam, meu Deus, falando do Senhor para o Senhor, meu Deus, e recebendo do próprio Senhor explicações a respeito do Senhor, e não estavam ali discernindo que o Senhor estava com eles. Os guarda, Senhor, dessa
dessa apatia, dessa cegueira, dessa falta de visão. Em nome de Jesus, conduz essa reunião e abençoa esse trabalho, meu Deus, para que todos nós possamos sair bem melhores do que entramos, é o que eu te peço. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Quero começar aqui a leitura em Hebreus 4, versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vamos repetir então? Diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga: mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que nós entendemos por alma? A alma é o centro das nossas emoções. A nossa alma diz o que pensamos, sentimos, queremos. É o centro das emoções, do intelecto. E espírito. Nós nos comunicamos com Deus por meio do nosso espírito, né? O nosso espírito é que se comunica com Deus. Então nós precisamos fortalecer o espírito, alimentar o nosso espírito para estarmos sensíveis e discernirmos o que o Espírito de Deus está falando conosco. Né? Pessoas almáticas, ou seja, totalmente dominadas por pensamentos, sentimentos, emoções, não ouvem a Deus e tendem a confundir a própria vontade com a vontade de Deus. Isso é muito comum, as pessoas acreditarem que estão no caminho certo, agradando a Deus, porque estão fazendo aquilo que lhe agradam. Né? É comum também as pessoas, quando querem muito uma coisa, desejam muito uma coisa, justificarem aquilo como certo, correto, né? E até como a vontade de Deus para ela. Né? Nós já pegamos casos de pessoas, olha o que as emoções, o que a vontade pode fazer. Pessoas que estavam certas, porém enganadas, né? Enganadas pelo próprio coração, pela própria alma, de que seriam felizes, por exemplo, sentimentalmente, relacionando-se com alguém comprometido. Não, mas Deus quer que eu seja feliz, né? E a pessoa botou na cabeça que seria feliz, né, quando se relacionasse com uma pessoa que já estava comprometida. Então não tem fundamento, é uma quebra de princípios, né? Mas quando a pessoa quer muito uma coisa, ela passa por cima de tudo e ainda até é capaz de colocar Deus naquilo, justificar de alguma forma, né? E nós somos capazes de arrumar argumentos, né, muitas vezes convincentes, sofisticados, como diz a Bíblia, para justificar nossas vontades, para justificar a maneira como pensamos, né, para justificarmos aquilo que estamos fazendo, que muitas vezes é errado, é contrário à palavra de Deus. Então,
nós precisamos permitir que essa espada mais afiada, que uma espada de 2 gumes, como nós lemos aqui, ó, que é a palavra de Deus, faça esse corte, faça essa separação da alma e do espírito. Separe, deixe assim bem claro o que é meu e o que é de Deus. Qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus. O que eu penso, o que Deus pensa. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, ela vai cada vez mais dividindo, fazendo essa separação. Isso aqui é o que você pensa, é o que você acreditou, pensou, né? Por uma vida, mas não é o certo. Amém, gente? Ainda ontem eu falava, a bispa falava conosco, arrependimento é para a vida. Se nós estamos aqui hoje é porque nós nos arrependemos da pessoa que fomos, da vida que vivemos, do estilo de vida, né, que tínhamos, e abraçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Só que arrependimento é metanoia, é mudança de mente. E cada vez que eu ouço a palavra, é como se mais luz fosse colocada sobre mim mesmo, sobre a minha vida, e aonde eu posso ver o que eu ainda não tinha visto. Eu consigo ver coisas que ainda estavam, ocultas aos olhos do meu entendimento. Então, por isso que arrependimento é para a vida, porque à medida que eu vejo, eu preciso me arrepender, reconhecer, que eu estava errado, eu pensava de um jeito, mas agora eu vejo que não é assim. Eu acreditava numa coisa, mas agora eu entendo que eu acreditei numa mentira. Muitos passam uma vida acreditando em mentiras, mas que por ele acreditar é uma verdade para ele. Tem gente que mesmo no evangelho acreditam que não podem prosperar, que prosperidade e santidade não caminham juntos. Apesar da palavra de Deus apresentar tantos nomes, nomes de peso, nomes de pessoas que tiveram uma vida poderosa, e que foram tementes a Deus, homens santos e também ricos, prósperos, Davi, Salomão e tantos outros, tantos outros. Então, muitas vezes há lá um bloqueio, uma fortaleza trabalhada, às vezes pela religião, às vezes pelo próprio contexto ali familiar. A pessoa cresce, num ambiente de miséria, ou então ouvindo que ela não pode, não é capaz. Isso vai se estabelecendo dentro dela como uma verdade. E ela vê pessoas prosperando, mas ela não acredita que é para ela. Ela vê pessoas vencendo, mas ela não acredita que ela também pode vencer. Por conta do contexto, da influência que ela sofreu, da educação, da falta de informação, da informação errada que foi incutida. Isso é tão sério que o Senhor repreendeu os religiosos, porque eles lutavam para fazer um convertido, para ganhar uma alma para o reino de Deus, mas por estarem cegos, por estarem equivocados em relação a si mesmos, por crerem da forma errada, crerem em mentiras, viverem uma mentira, tornavam aquela pessoa 2 vezes mais filho do inferno, diz a Bíblia. Entendeu? Então, isso acontece hoje também. Às vezes a pessoa ela aprende errado e ela se torna uma pessoa até pior. Até pior. Você vê o que Paulo fazia na cegueira da religiosidade. Ele perseguia cristãos, ele matava cristãos, incendiava a casa de cristãos, respirava ameaça de morte contra os cristãos. E ele, na cegueira, acreditava que estava a serviço de Deus, cumprindo com um propósito de Deus.
que era um servo, um instrumento na mão de Deus. E ele se tornou depois, mas estava sendo um instrumento na mão do diabo. Era um servo do diabo, alguém cego pela religião. Então, nós precisamos permitir que a palavra entre e faça essa divisão, né? E me dê essa clareza do que é meu, do que não é meu, do que vem de Deus, do que não vem de Deus. Olha só o que a Bíblia diz: ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Porque isso é o que importa para Deus. Na verdade, assim, não é o que mais importa, é o que importa para Deus. Muito mais do que o que nós fazemos, que é o que as pessoas podem ver, mas o porquê. O que me move, o que me motiva. Mais do que o que estamos fazendo, é o porquê estamos fazendo. Qual a minha motivação, qual a minha intenção, o que eu quero atingir com aquilo, fazendo aquilo, falando aquilo, agindo de tal modo, o que eu quero atingir, o que é que está no meu coração. Porque eu posso falar uma palavra, eu posso fazer um elogio para alguém e aquele elogio não ser sincero. Não é verdade? Ainda dei um exemplo ontem aqui, daqueles erros que às vezes as pessoas cometem. Uma simples pergunta: o que você achou dessa comida? A boca fala uma coisa que não existe lá no coração. Boa, tal, mas se não é o que está lá dentro, ela não está sendo sincera. Então ela precisa ser verdadeira, nós precisamos ser verdadeiros. E nos atentarmos a isso, porque vamos ter muitas situações, muitos testes desse tipo, onde vai parecer ser mais fácil, falar uma coisa, fazer uma coisa que vai agradar, que vai convencer, mas que não é verdade. O Senhor sabe que não é verdade. É aquela palavra de Deus para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem só olha para o exterior. Eu vejo o coração, meu foco está no coração. Eu vejo que as pessoas não podem ver. Deus, a Bíblia fala que Deus que vê o que nós fazemos em secreto, no oculto, vai nos recompensar de acordo com isso. Muito mais pelo que nós fazemos publicamente, mas por aquilo que nós fazemos no oculto. Quem nós somos no oculto? O que nós fazemos quando estamos longe dos olhares? Que você há de convir comigo que ser de Deus, manter o equilíbrio diante de quem, quando estamos sendo observados ou diante de quem nós queremos impressionar, não é difícil. Prova-se que é possível. A pessoa que diz eu não tenho controle, quando ela está diante de quem ela quer impressionar, chamar atenção, ela mantém o controle. Normalmente é diante das pessoas que já nos conhecem, que nós muitas vezes cedemos ao desequilíbrio. Mas para quem eu quero manter uma imagem, uma boa aparência, eu mantenho o controle, eu me controlo. Quem está entendendo? Então, muitas vezes trata-se melhor os de fora do que os de casa. Isso é o que? Senão uma hipocrisia, uma duplicidade. Quer dizer, fora eu sou uma coisa, diante dos olhares eu sou uma coisa, mas dentro de casa eu sou outra totalmente diferente. Isso, inclusive, pode comprometer a fé. Tem pais, que vivem dessa maneira. Esses pais podem matar a fé dos seus filhos. Nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas que Deus guardou, por exemplo, o pastor Natan, que
cresceu, né, num berço evangélico. E ele via na igreja, né, toda a família envolvida na igreja, era uma coisa. Né? E ele chega a dizer no testemunho que ele sonhava ter na casa dele a família que ele via na igreja. Entendeu? Que ele via né, aquelas pessoas no altar, né, todos envolvidos ali, né, e ele desejava que aquilo existisse na casa, e era totalmente diferente. Por misericórdia, o pastor Natan não se perdeu, porque a pessoa cresce vendo uma mentira, um engano, ela se revolta, né? Ela se revolta, ela não tem nenhum sentido, nenhum estímulo para seguir nessa mesma linha, né? Então, se é para ser um mentiroso, hipócrita, por que eu vou ser um mentiroso, hipócrita dentro da igreja? Né? Então, já vou me lançar. Se é para viver errado, eu vou viver errado no mundo. Né? Mas Deus teve misericórdia. Mas muitos vivem assim. Né? Vivem assim. Então, é possível se controlar. É possível ter a atitude certa. Né? E nós não podemos apenas mudar o padrão ou adotar o padrão certo quando estamos sendo observados, quando queremos impressionar. Não podemos ser aquele tipo de gente que muda temporariamente. Ele entra num propósito, ele se compromete, ele sabe que ele tem que pagar um preço para ter vitória. Então, ele renuncia, ele sacrifica, ele abre mão de coisas, ele entrega coisas, ele efetua mudanças, mas se aquilo não estiver dentro dele, vai passar aquele período, vai passar aquele tempo, ele vai voltar a ser a pessoa que ele era antes, porque aquilo não existe dentro dele. É como se a pessoa adotasse um personagem. Se eu não tiver ninguém para impressionar, ninguém para chamar atenção, ninguém me observando, eu vou continuar na integridade, falando a verdade, fazendo o que é certo, né? É isso que cada um de nós precisamos analisar. Analisar para ver no que estamos nos baseando. O que é que nos move? O que é que dirige a nossa vida? Eu vivo com base na palavra? Ou eu ainda vivo com base nos meus sentimentos? Eu posso estar até praticando a palavra, mas se ela não existe aqui dentro, em algum momento vai sair o que realmente existe. Quando eu não precisar mais impressionar, quando eu tiver já aquela vitória, aquela definição na minha vida, eu vou retroceder, eu vou voltar ao padrão antigo. Então a palavra tem que entrar, tem que causar essa divisão, tem que causar essa separação, tem que deixar a palavra realmente entrar na minha vida, no meu coração. Porque ela é viva, ela é eficaz, e quando ela entra de verdade, ela provoca mudança, transformação, libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a palavra entra, ela liberta, ela transforma, ela cura, né? Ela renova. Então, a palavra precisa entrar. E à medida que eu estou ouvindo a palavra, eu estou obtendo clareza acerca de mim mesmo. Eu consigo ver coisas que eu não via. E nós falamos ontem falei ontem, foi falado na segunda-feira, falamos do processo de Eliseu, dos lugares por onde ele teve que passar para receber o que ele queria, a porção dobrada, né, da unção que estava sobre Elias. Então, ele saiu de Gilgal e foi para Betel. Gilgal, lugar da aliança, Betel significa casa de Deus, o lugar da presença, da consciência de Deus. Depois de Betel, ele foi para Jericó, e Jericó é o lugar, né, do rompimento, né, onde eu sou levado a enfrentar verdadeiras fortalezas, a vencer
e derrubar situações que podem e certamente estão impedindo você de adentrar a sua terra prometida, de possuir a sua herança. Não tem como conquistar a terra, tomar posse da sua herança, sem passar por Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada, né, na conquista de Canaã. Se não conquistasse, se não vencesse Jericó, se não passasse por Jericó, o povo não ia herdar a terra prometida. A terra já havia sido entregue, a terra já havia sido dada, né, mas tinha que conquistar Jericó primeiro. Então, Jericó era uma cidade de fortaleza, e a Bíblia fala de fortalezas que são construídas dentro de nós, na nossa mente, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que nos impedem de viver, né, a plenitude de Deus, tudo que Deus tem para nós. Então, aqui em Coríntios, diz assim, 2 Coríntios 10, 4, usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Vou ler na amplificada. As armas da nossa guerra não são físicas, ou seja, armas de carne e osso, não são humanas. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Agora o 5, né? Clareia. Que fortalezas são essas? Vamos repetir? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Diga, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Na Amplificado, 5 diz, estamos destruindo argumentos sofisticados e todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Então, voltando em Hebreus, a palavra de Deus divide, ela é viva, eficaz, ela corta, ela divide, ela separa o que é meu, o que é de Deus, o que é certo, o que é errado, ela me dá essa clareza, esse discernimento, e me torna apto até para julgar as intenções do meu coração. Não só o que eu estou fazendo e as pessoas podem ver, mas o que é que está me movendo e só Deus pode ver. Porque as obras podem ser boas, mas as intenções podem não ser boas. Se alguém me vê sendo generoso com alguém, né, tendo uma atitude generosa, abençoando a vida de alguém, fazendo o bem para o próximo, pode olhar, né, e até admirar, louvar tal atitude. Nossa, olha, né, essa pessoa é uma pessoa generosa. Mas nós sabemos que o foco daquela boa ação pode nem ser a pessoa que está sendo ajudada, pode ser a própria pessoa. Ela pode estar fazendo uma boa ação para se autopromover, para promover a sua imagem, para ser melhor vista pelas pessoas, né? Então, o homem não pode julgar, não tem como julgar, nós não vemos o coração, mas Deus, eu não li aqui em Hebreus, mas fala no versículo 13, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Eu não posso julgar a intenção de uma pessoa, mas Deus julga, Deus analisa, Deus não deixa passar as intenções e as motivações erradas. E é por isso que nós falamos sempre muito sobre esse assunto, né? Porque Deus nos quer íntegros. Deus está à procura de um povo íntegro. O Senhor disse para Abraão, seja íntegro, ser perfeito, e perfeito ainda. Não é uma pessoa que não erra, não comete erros, mas é uma pessoa inteira. É uma pessoa só. Entendeu? Deus quer um povo que é um só. Não é uma coisa ali, outra coisa aqui, uma pessoa com alguém, outra pessoa com outra, né? Uma pessoa diferente com outra pessoa.
Não, Deus quer que eu seja uma pessoa só, Deus quer que eu seja íntegro, Deus quer que a minha boca, né, verbalize o que realmente está no meu coração, Deus quer que eu seja uma pessoa do sim, sim, do não, não, não é, não é, entendeu? Deus não quer um povo que vive titubeando, um povo covarde. A mentira vem da covardia, né? As pessoas que ficam em cima do muro são covardes. E Deus não nos deu um espírito de covardia. As pessoas que não se posicionam, né, são pessoas que não estão fazendo uso do espírito que Deus deu a elas, um espírito de coragem, de ousadia. Né? Quantas pessoas que, em relação a determinados assuntos, não se posicionam, temem a rejeição, temem a desaprovação. Né? E tem assuntos que nós precisamos falar mais, nos posicionar. Não sair aí brigando, mas tem gente que teme emitir a sua opinião, né, bíblica, que ninguém precisa da minha opinião, do que eu penso, mas as pessoas precisam saber o que a palavra diz. E você pode ser, né, um porta-voz de Deus. Aliás, você deve ser, nós devemos ser esses porta-vozes de Deus, essas testemunhas, essas pessoas que vão falar e vão testemunhar o que está escrito. Então, se te perguntarem, você é a favor ou não, né, do aborto? Claro que não. Ah, mas eu vou pela palavra. Tem muitas narrativas, tem muita coisa que é dita a favor, para defender. Os argumentos, né? Tá aqui, ó. Argumentos sofisticados. Os argumentos são sofisticados. Os argumentos de quem defende o aborto, os argumentos das feministas, né? Meu corpo, né? Minhas regras. Eu que decido o que eu vou fazer com o meu corpo. Eu tenho livre-arbítrio, eu que decido. O seu direito acaba quando começa de outra pessoa. Mas quantos que preferem não se posicionar com medo, né, de uma retaliação, de uma crítica, de uma rejeição? Nós não podemos ser assim, né? Nós temos que nos posicionar, defender o que a palavra de Deus defende, não sair por aí fazendo, né, protesto, que isso não vai resolver. Nós temos que ter convicções firmes, sermos um povo de convicção, trabalhar, né, incutir nos nossos filhos, na próxima geração, os princípios, os valores do reino, porque é assim que nós, né, mudamos, afetamos, impactamos o país, o mundo, né, a próxima geração. Luta tanto, né? Toda a história você vai ver isso, quanto o diabo sempre quis as crianças. Sempre quis as crianças. Porque se domina as crianças, na mentalidade das crianças, ele consegue estragar toda uma geração. Então, voltando aqui, ó, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Destruímos. Você precisa fazer um levantamento, talvez, das opiniões, da sua forma de pensar, que estão contrárias, não estão alinhadas à palavra de Deus. E através da palavra, porque a palavra diz que ela é um fogo que consome, é um martelo, né, que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é como um fogo, é como um martelo. Então o fogo consome, o martelo destrói. Pega uma marreta, né, e começa a bater nessa parede. Daqui a pouco você faz um buraco, você vai destruir tudo. Então a palavra de Deus é como o fogo, é como um martelo. E nós precisamos usar essas armas poderosas de Deus, que é a palavra, para destruir fortalezas que estão aí. Ó, pensamentos que estão aí, talvez há muito tempo estabelecidos como uma verdade. E você precisa fazer esse levantamento, né?
analisar, pensar no que está pensando. Como você pensa? Por que pensa o que pensa? Né? De onde veio esse pensamento? Né? Por que você, talvez, não acredita que pode vencer? Não acredita que pode ser feliz no casamento? Às vezes de forma inconsciente, a pessoa está ali, né? Passiva diante de uma situação, diante de uma vida que ela não gosta, não aceita. Ela está passiva. Por quê? Porque ela não acredita que ela pode vencer, que ela pode mudar, que ela pode viver outra realidade. E por que ela acredita? Porque talvez ela cresceu. Talvez na família dela ninguém foi feliz no casamento, então não me resta outra coisa, né? A não ser me levando, empurrando e aceitar. Né? Na minha família todo mundo foi assim, todo mundo, né, não foi feliz, foi frustrado. Né? Quem não se divorciou, né, foi empurrando com a barriga, nunca desfrutou de um casamento. Só que não faltam exemplos, né, na palavra, fora da palavra, de que é possível. Mas quem tem esse bloqueio, inclusive fica com aquela desconfiança: será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Né? Aparenta viver tão bem, mas será que é assim mesmo? Será que tem essa vida? Será que tem essa harmonia? Né? Então, quais são as fortalezas que o diabo, ao longo da vida, foi construindo na sua mente? Quais foram as fortalezas que ele estabeleceu aí, que precisam ser demolidas, destruídas? Tem gente que vem, né, com essas fortalezas religiosas. Botaram na cabeça dele que para ele ser salvo, ele tem que ser humilde, ele associa humildade a uma vida miserável, e não tem nada a ver, né? Miséria com humildade. Né? Tem gente que entende humildade como subserviência. Eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que aceitar qualquer coisa. Né? Até o que é errado. Que é aquela história da submissão da mulher. Né? Quantas já ouvimos esse argumento, que não é nem sofisticado, é furado mesmo. Não, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Né? Então ele gosta de sair para noitada e beber, então eu tenho que ser submissa. Não. Toda submissão acaba, termina, quando mexe no teu relacionamento com Deus. Entende? Um filho não tem que obedecer o pai ou a mãe quando esse pai, essa mãe está obrigando ele a fazer algo que contraria a palavra de Deus, que vai contra os princípios bíblicos. Esse filho tem que dizer não. Ah, mas meu pai não vai gostar, minha mãe não vai gostar, vão brigar comigo. Pague o preço da obediência. Jesus não disse que nós seríamos felizes, bem-aventurados, quando fôssemos perseguidos por causa do Evangelho? Quando dissessem mentiras a nosso respeito por conta da fé? Quando falassem mal, quando difamarem vocês por conta da fé de vocês? Não se entristeçam. Felizes, bem-aventurados são vocês. Alguém te odeia, alguém está te perseguindo, alguém está te fazendo mal porque você decidiu ficar com Deus e com a palavra? Dê glória a Deus por isso. Você é uma pessoa bem-aventurada, feliz. Né? E esse tipo de situação tende a ser cada vez mais inevitável nesse mundo, que jaz o maligno, que já está corrompido. Né? O padrão desse mundo é antibíblico. Então, se eu quiser viver à luz da palavra, vai ter um contraste aí. É isso mesmo, luz e trevas não combinam. Tanto que o Senhor fala: quem é amigo do mundo se faz inimigo de quem? Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não combina, não tem comunhão entre luz e trevas, não tem. Se eu quero viver na luz, como um filho da luz, eu vou incomodar os filhos das trevas. Eu vou sofrer ataques, perseguições.
Nós já tivemos situações de pessoas que relataram que estavam sendo perseguidas. Aí sim era perseguição, porque ela estava cumprindo com os seus deveres, né? Executando com excelência, chegando no horário, saindo no horário, às vezes um pouco mais depois do horário. Aí os antigos da empresa, que já estavam, né, assim, acostumados a fazerem ao próprio modo, relaxadamente, né? Alguns que já chegavam mais tarde, saíam mais cedo, começaram a se incomodar com aquele, né, funcionário que teme a Deus e que decidiu fazer o que a palavra ensina. Respeitar aquela empresa, aquele negócio, né? Tratar daquele negócio que não é dele, mas como se fosse dele. Então, começou a ser taxado do sujeito que queria se aparecer, do puxa-saco, porque atendia, né, as determinações, cumpria com as suas tarefas, puxa-saco, está querendo se aparecer, entendeu? E começou a sofrer perseguição por estar fazendo o que é certo, o que é direito. Então, se uma pessoa realmente decidir viver à luz da palavra, ela vai incomodar o mundo. Ela vai sofrer ataques. Mas isso não pode ser um problema. Porque Jesus já disse que nós seremos felizes, né, abençoados, bem-aventurados quando isso acontecer. A nossa preocupação não deve ser se seremos perseguidos, ofendidos, né, rejeitados. A nossa preocupação tem que ser em não ofender, em não rejeitar, entendeu? Em não cometer injustiça. Eu fui injustiçado. Tá tudo certo. Como assim? Sim, tá tudo certo. Por quê? Porque se eu fui injustiçado, Deus que diz, minha é a vingança, né? Minha é a vingança, Ele fará justiça. Ele vai me defender. Ele vai me justificar. Agora, se eu cometi injustiça, com quem eu posso contar? Como é que eu posso contar com a defesa de Deus, se eu não fui o injustiçado, mas quem cometeu injustiça? Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Deus tem uma terra prometida, tem uma vida plena, Deus tem felicidade para o seu povo, como tinha Canaã para o povo de Israel. A promessa era para todos, nós sabemos que só 2 entraram, que foram Josué e Calebe. Então você vê que de um número tão grande, alguns dizem cerca de 3 milhões de pessoas, só 2 entraram com seus descendentes. Só 2. Por quê? Porque saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então já não estavam lá no Egito, já não eram mais escravos, mas continuavam pensando como escravos. Não renovaram a mente. Não renovaram a mente. Né? Não podiam viver uma dificuldade, um problema, que logo pensavam, Deus nos abandonou, Deus nos trouxe aqui para morrer, Deus nos trouxe aqui, né, para perecermos nesse deserto. Então, olha as fortalezas que estavam lá e nunca foram demolidas, sempre associavam um momento difícil, né, a um abandono, a uma rejeição. E não é assim, né? Na verdade, Deus permite situações para fortalecer, para tratar, trabalhar e fortalecer o nosso caráter, né? Uma águia aprende a voar sendo jogada do precipício, do penhasco, entende? Então, isso Deus faz por amor. Deus permite situações difíceis, nos coloca em lugares, em situações difíceis, porque Ele quer que nós cresçamos, que nosso caráter seja desenvolvido, seja fortalecido. Ele precisa de um povo com caráter forte para poder confiar mais,
Entende? Então, nós temos que demolir algumas fortalezas, que talvez estão aí ainda, né, bloqueando muitos de avançarem para esse novo tempo que Deus vem anunciando, que Deus está levando o seu povo. Nós estamos hoje, vamos para o nosso 5º clamor do romper, para um novo tempo. Então Deus tem um novo tempo, Deus tem coisas novas, Deus tem milagres inéditos. Mas nada de novo vamos ver aqui fora, se não mudarmos a nossa essência, a nossa forma de pensar, se continuarmos agindo da mesma forma, do mesmo jeito. Desejar a novidade, né, repetindo atitudes antigas, velhas, vai me deixar frustrado, porque eu não vou viver novidade. Eu não vou viver as coisas novas. Então nós precisamos lidar com situações que estão travando, impedindo nosso avanço. Seja lá o que for, um medo, um complexo de inferioridade, de incapacidade, uma insegurança, né? Seja quais forem as fortalezas, a palavra está aí, é uma arma poderosa, faça uso dela. O que o diabo incutiu aí como uma verdade, mas que agora você descobriu que é uma mentira, isso tem que cair por terra, essa mentira tem que ser destruída. Argumentos sofisticados, arrogantes, que se levantam contra o conhecimento de Deus, tem que cair por terra. Entende? Tem gente que tem argumentos convincentes para justificar atitudes falhas. Eu sou assim mesmo, eu cresci assim, eu fui educado assim, né? Eu sou assim mesmo. Você não é assim mesmo. Nós nos tornamos as pessoas que somos hoje, né? E mais ao longo do tempo, mais fomos deformados do que fomos formados. A nossa formação de verdade começa a partir de Cristo. É a partir do momento que eu conheço a Cristo que eu começo a ser formado, né? Aperfeiçoado. Então nós chegamos com muitas bagagens, com muitas coisas ruins estabelecidas. Só que nós temos que lembrar que se Abraão com 75 anos foi capaz de romper, deixar a casa, deixar pai, deixar mãe, deixar um padrão, deixar um sistema, uma forma de viver para trás, aos 75 anos, então nós podemos. Aquele homem se reinventou, ele aprendeu a viver a partir dos 75 anos de idade. Ele começou a viver, e viver da forma certa, sendo guiado por Deus, aprendendo a confiar, né? E você vê que até ele ouvir, agora eu sei que você me teme, foi mais de 25 anos, foi quando ele colocou Isaac no altar. Então, dos 75 até ouvir, agora eu sei que você me teme, teve um processo aí, teve uma jornada, ele cometeu erros, Deus foi trabalhando, Deus foi lapidando. Mas o impactante é que um homem, um senhor já de 75 anos de idade, foi capaz de romper, de mudar, né, de deixar aquele padrão do pai, os costumes, a fé que ele tinha, ele mudou. Então nós podemos mudar. Você vê que era uma tendência do Abraão mentir. Ele mentiu 2 vezes. Ele mentiu 2 vezes. Né? Então, e se você olhar para todos da Bíblia, todos tiveram suas questões a serem trabalhadas, vencidas, suas guerras internas, suas batalhas internas. Então, as nossas maiores batalhas acontecem dentro, na mente. Se eu mudo a forma de pensar, eu mudo minha forma de agir, mudo os meus resultados. Então, leve a sério essa batalha que acontece
no homem interior, dentro de você. Derrube as fortalezas, derrube os argumentos, os raciocínios humanos, argumentos sofisticados, o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Derruba, eu não sei o que o diabo incutiu aí. Talvez você ouviu que você nunca ia ser feliz, que você nunca ia vencer. Talvez você se acostumou, né? Conviveu demais com gente negativa, e falar negativo se tornou um vício, se tornou um hábito, né? E você, por mais que já ouviu, que das suas palavras, né, do fruto da sua boca você vai comer do fruto dos seus lábios, você vai ter o que você fala e acredita. Tem gente que ainda isso não entrou como uma verdade, porque ele ainda permite que saia da sua boca expressões negativas, reclamações, murmurações. Então, quer dizer, tem uma fortaleza lá. Ele sabe, ele já ouviu que no poder da língua está a vida e a morte. Mas se ele não usa a boca para abençoar, para profetizar, para declarar, permite que saiam murmurações, reclamações, ele não acredita nisso ainda. Tem uma fortaleza lá. Tem um padrão estabelecido. Ele se habituou a falar de um jeito e agora precisa mudar esse hábito, mudar esse comportamento. E como eu faço isso? Usando armas poderosas de Deus, usando a palavra que é viva e que é eficaz, colocando a palavra para dentro, meditando nela, né? Recebendo ela, porque eu não posso só escutar, eu tenho que dar ouvidos, eu tenho que dar atenção, eu tenho que guardar no meu coração. Foi assim que o salmista disse, né? Que agia para não pecar contra o Senhor. Escondia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Então eu não posso só ouvir, eu tenho que guardar no meu coração. A palavra tem que descer o meu coração. Se ela estiver dentro de mim, então vai sair a palavra através de palavras, atitudes, ações. Mas se não estiver dentro de mim, se eu só ouvir, vai sair o que já está lá dentro. Vai sair, talvez, aquele desequilíbrio, o falar negativo, o comportamento lascivo, imoral, vai sair o que já está lá dentro, o que foi incutido por muito tempo. Então, para sair a palavra, a coisa certa, eu preciso reter, absorver, deixar a palavra entrar, acreditar no que ela diz e não nos meus pensamentos, não na minha alma. A sua alma não pode governar. Só que alma é governo. É muito mais fácil você fazer o que você pensa, sente, quer, do que você ir pela palavra. A alma gosta de estar no controle. A alma é governo. Só que se ela governa, sua vida desanda. Se a sua alma governa, se você faz o que você acha, pensa, sente, quer, você nunca será pleno. Jamais seremos plenos. É vivendo de forma intencional, é ouvindo a Deus, e ainda que seja difícil, ainda que não seja, né, prazeroso, que muitas vezes não é prazeroso, dizer que para a carne, né, seu dia começa 6, né, da manhã, alguns mais cedo que isso, e ele vai esticar aí até as 3, 4 da manhã, que é o que acontece com quem vem, por exemplo, para o clamor do romper. Sai daqui 2h30, às vezes quase 3, né, até chegar em casa, vai dormir 2 horas da noite. Então, o que é mais confortável, mais agradável para a carne? Estar aqui ou ir para casa, descansar, dormir? Então, se nós deixarmos a carne governar, nós vamos fazer aquilo que vai realmente nos beneficiar. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, com os seus olhos fechados.
Depois faça uma lista na sua casa daquilo que você entende ser uma fortaleza, dos pensamentos que estão aí, que contradizem as Escrituras, não estão de acordo com a palavra. A nossa base tem que ser o que a palavra de Deus diz. E uma das maiores virtudes do ser humano é a capacidade de se arrepender. E arrependimento é metanoia, mudança de mente. Então, se eu ouço a palavra, entendo que a maneira como eu pensava, a maneira como eu pensei até hoje, vivi até hoje, não é a forma certa, correta. E eu preciso ter essa humildade, essa capacidade de me arrepender. E a partir de então, trabalhar para estabelecer como padrão o que a palavra diz que é o certo. Então, talvez você não tenha sido o marido, a esposa, o pai, a mãe, o funcionário, o cidadão, o vizinho, que a palavra te orienta a ser. Você não tem tido comportamento correto no trânsito. E nós temos que entender que não existe essa separação, né, do santo e do secular. Que adianta na igreja eu ser santo, eu ser íntegro, eu ser impecável, eu ser uma pessoa educada, agradável, mas no trabalho, na escola, em casa, eu ser outra pessoa. Deus quer um povo íntegro. A palavra tem que existir dentro de nós. Ela tem que entrar. Porque se ela entra, ela provoca mudanças. Se eu apenas escuto, mas não faço descer o coração, eu saio e continuo sendo a mesma pessoa. E você vai fazer essa oração agora: Senhor, eu não quero sair daqui como quem apenas ouviu mais uma palavra, escutou mais uma palavra. Me ajuda a reter, me ajuda a guardar no coração. E aquilo, Senhor, que eu entendi, que não está alinhado com a sua palavra, me ajuda, me dê graça para mudar, para tirar, para arrancar da minha vida. O que você tem visto como uma fortaleza, começa a usar essa marreta, essa espada, esse fogo para consumir, para destruir isso. Em nome de Jesus. Não aceite, nós não podemos aceitar estar em Deus, estar em Cristo, tendo a oportunidade de viver uma vida incrível, mas por ainda acreditar em mentiras. Mentiras que ouvimos, mentiras que vivemos, que vimos as pessoas viverem. Permitir que a nossa vida seja baseada nessas mentiras. Nossas ações e comportamentos sejam baseados nessas mentiras. Não é porque, talvez na sua família, ninguém teve boa saúde, que você não vai ter. Ninguém prosperou, que você não vai prosperar. Ninguém venceu, que você não vai vencer.
Ninguém nunca construiu nada que você não vai construir. Ninguém nunca se realizou num casamento que você não vai se realizar. Como Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Nós precisamos analisar, pensar, observar no que cremos, como cremos, no que estamos acreditando. Eu estou acreditando no que a palavra de Deus diz, ou eu estou acreditando em algum argumento, em algum pensamento, em algum sentimento que está me bloqueando, está me impedindo de realmente conhecer Deus e viver o que Ele tem para mim. Em nome de Jesus. Ore a Deus agora, com toda a sua força, com a força da sua vida, diga: Senhor, eu não aceito estar aqui e ter a oportunidade de viver uma vida poderosa, gloriosa, de desfrutar do melhor da terra, de uma vida incrível, uma vida pesada de glória, e não viver por conta da incredulidade, do negativismo, da preguiça, da timidez, da vergonha, do sentimento de incapacidade. Em nome de Jesus, rompa agora com tudo aquilo que está impedindo você de possuir a sua herança, viver o que Deus já determinou para você, porque você tem promessa, tem coisas que já foram determinadas para a sua vida, coisas que você não sabe, como Eliseu não sabia, que Deus já havia dito a Elias, que ele seria o sucessor. Eliseu não tinha essa informação, mas Deus já tinha dito para Elias que ele ungiria Eliseu como seu sucessor. Esse era o plano de Deus, era o propósito de Deus, era o que estava determinado para Deus, por Deus para Eliseu. Só que Eliseu passou pelo que tinha que passar, pelos lugares que tinha que passar, passou nos testes, pagou o preço, deu condições para Deus cumprir com o propósito. Cumprir com os planos que tinha com ele. Então, nós temos promessa, nós temos liberações e liberações. Agora, nós temos que dar condições para Deus cumprir. Senhor, eu oro para que a tua palavra, meu Pai, esteja movendo, mexendo, impactando, meu Deus, clareando, meu Pai, a vida dessa pessoa, a mente dela, trazendo a ela consciência daquilo que está bloqueando, meu Deus, o acesso dela àquilo que já foi entregue no mundo espiritual, determinado pelo Senhor para ela. Senhor, eu sei que os teus pensamentos são de paz, não de mal, que os teus planos é de nos dar um futuro, de nos fazer prosperar. Eu sei que o Senhor tem o fim que nós esperamos, meu Pai. Mas o diabo, meu Deus, quer nos convencer de mentiras, quer nos convencer do contrário, quer nos convencer que não dá, não podemos, não somos capazes, não vai acontecer. Nunca vai mudar, nunca vamos sair de algo, nunca seremos isso, nunca seremos aquilo. Mas eu oro, meu Deus, para que a palavra esteja agora fazendo essa separação, dando a ela essa clareza do que vem do Senhor, do que não vem do Senhor. Meu Deus, que ela agora consiga fazer essa separação, meu Deus, e rejeitar aquilo que é mal, aquilo que procede do mal, meu Deus, e reter aquilo que vem do Senhor, que procede do Senhor. Se um pensamento não nos dá esperança, nós já ouvimos, ele não vem do Senhor, é uma mentira. É uma seta demoníaca. E eu quero repreender todos os pensamentos, meu Deus, que ao invés de dar esperança, tem, meu Deus, roubado a esperança, tem, meu Deus, levado ela a uma entrega, uma aceitação, a um conformismo. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus todas as setas demoníacas, todos os pensamentos e sentimentos que bloqueiam, que travam, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, que a tua palavra, meu Pai, esteja martelando essas fortalezas, dinamitando, meu Pai, essas fortalezas, em nome
nome de Jesus, meu Deus, que ela abrace o que o Senhor diz, meu Pai, porque o que o Senhor diz é o que importa, e o Senhor diz que é conosco, que nós podemos, que é possível, que tem jeito. O Senhor diz, meu Deus, que em lugar da vergonha teremos dupla honra. O Senhor tem prometido montões de bênçãos, o Senhor tem prometido, meu Deus, nos levar para o melhor tempo das nossas vidas. O Senhor já, meu Pai, deixou claro que estamos indo para o outro lado. Então que ela se agarre a isso, meu Pai, e não creia nas mentiras, nos enganos, meu Deus, nos argumentos convincentes, em nome de Jesus. Que fortalezas estejam sendo demolidas agora, que ela se encha de esperança, que ela volte a sonhar, meu Deus, que como prisioneiro da esperança, ela volte a sua fortaleza, volte a sonhar, volte a declarar, volte a profetizar, porque talvez, meu Pai, crendo em mentiras, ela até abriu mão, ela até, meu Deus, se entregou e abriu mão de sonhos, projetos, parou de orar, que ela volte a orar, volte a declarar, volte, meu Deus, a profetizar, que ela se levante, meu Deus, que ela conquiste as áreas que estavam dominadas, em nome do Senhor Jesus. Que ela creia que pode ter saúde, que ela creia, meu Deus, que pode ser feliz sentimentalmente, ser feliz na vida conjugal, familiar, que ela creia que ela pode prosperar, que ela pode sair do aluguel, que ela pode ter sua casa, seu carro, seu apartamento, meu Deus, que ela acredite, meu Pai, que pode ter o salário que nunca teve, que pode sair das dívidas, que ela acredite, meu Pai. Que ela creia da forma certa, que ela creia no Senhor, que ela creia na verdade, em nome de Jesus, porque a verdade tem sido exposta, a verdade tem sido pregada, tem sido anunciada, e se nós estamos ouvindo, conhecendo a verdade, então nós sabemos discernir a mentira, nós sabemos muito bem dizer o que é mentira, e podemos, meu Deus, derrubar as falácias, as mentiras, os enganos que o diabo, meu Deus, tenta introduzir na nossa mente, no nosso coração. Abençoa o teu povo que sai daqui ser um povo forte, um povo focado, um povo esperançoso, que sejamos conhecidos, meu Pai, por ser o povo da esperança. Em nome de Jesus, um povo que não abre mão, um povo que não desiste, um povo que não se entrega, um povo que não se curva, um povo que não retrocede, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Abençoa, meu Deus, e sustenta cada um. Abençoa, meu Deus, nosso projeto Casa Firme, Senhor, as orações, os cultos que serão realizados, logo mais 19h30, 23 horas, o clamor, o quinto clamor do romper à meia-noite, com a Bispa Cléo, que o Senhor possa nos favorecer, e que nós possamos viver rompimentos importantes, poderosos, e assim, meu Deus, avançarmos para esse novo tempo. Obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo que fez aqui, está fazendo, continuará fazendo nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.